Está cada vez mais e mais difícil criar conteúdos aqui no YouTube, não somente pela alta concorrência, mas também pelo fato da gente sentir na pele que alguns conteúdos que a gente faz são entregues aleatoriamente. Quantos vídeos você já fez, pessoal, que você fez uma baita pesquisa, você fez uma boa thumb, um bom título, o YouTube simplesmente foi lá e não entregou o seu vídeo da forma que você esperava, e outros vídeos que você nem se desempenhou tanto, nem fez uma edição tão boa, o YouTube foi lá e entregou o seu vídeo e você conseguiu performar muito melhor. Então, o YouTube ele está bem confuso, as pessoas não estão entendendo muito bem qual que é a lógica, o que está se passando por trás do YouTube, né? Diversos criadores de conteúdo estão reclamando sobre isso, mas existem algumas atitudes que a gente pode tomar, algumas atitudes que a gente pode deixar de tomar também para que o nosso canal cresça, para que o nosso conteúdo seja entregue de uma forma pelo menos um pouco mais consistente. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Fala pessoal, como vocês estão? André aqui para mais um vídeo no canal. E sim, esse é um assunto que tem aí assombrado diversos criadores de conteúdo, não somente eu, como diversas pessoas que criam conteúdos aqui no YouTube estão reclamando da forma como ele tem entregado os conteúdos. Até poucos meses atrás, o YouTube ele entregava o nosso conteúdo para pequenos nichos que se interessavam pelo nosso assunto, né? Então, o YouTube já entendia o que a gente estava falando e entregava para pequenos nichos. Caso você tivesse um engajamento, a pessoa assistisse o seu vídeo por algum tempo, caso ela curtisse, comentasse, o seu vídeo era recomendado. O que está acontecendo hoje em dia é, o YouTube ele entrega aleatoriamente o nosso vídeo para grupos que não necessariamente têm interesse naquilo que a gente está falando, né? Isso faz com que o nosso engajamento inicial ele seja dificultado, ou seja, você pode estar falando algo, né, e o YouTube está entregando esse assunto para um grupo que não necessariamente se interessa por aquilo que você está falando. E pode dar a impressão que o seu vídeo ele é ruim, mas não necessariamente ele é ruim. Você pode ter feito um vídeo muito bom, uma boa edição, um bom título, uma boa capa, e o YouTube simplesmente não entrega, né, esse vídeo, porque ele entende que porque você não teve um engajamento inicial, ele não vai mais testar os seus vídeos. É isso que tem acontecido, tá, pessoal? Diversos criadores de conteúdo têm reclamado sobre isso, né? Então parece que você está realmente atirando no escuro, né? Você fica com a sensação de que todo vídeo que você posta ele é ruim. Você vê vídeos onde as pessoas não entregam quase nada e esses vídeos viralizam enquanto você dá duro, você pesquisa, você vai atrás do assunto, você vai atrás das melhores técnicas, né, daquilo que você pode entregar pelo menos, e você vê todo o seu esforço meio que indo em vão. Ah, mas existem algumas coisas que a gente pode deixar de fazer e outras coisas que a gente pode fazer para que a gente tente, entre aspas, enganar o YouTube e fazer com que ele entregue o nosso conteúdo de uma forma um pouco mais consistente. E uma delas, pessoal, vai principalmente, né, muito essa dica para quem está aqui iniciando no YouTube e não sabe, né, o nicho que quer pertencer, né, você que está aqui começando o seu canal no YouTube, muitas vezes isso acontece com criadores novos que não sabem sobre o que vão falar e acabam criando, né, isso aconteceu comigo no meu canal, né, no começo do meu canal eu falava sobre assuntos aleatórios, então isso dificultava muito a entrega dos vídeos, né, então o YouTube não entendia para quem entregar o conteúdo, então um dia você está falando uma coisa, outro dia está falando outro assunto, então isso acaba criando uma confusão no algoritmo, ele não sabe para quem entregar o seu conteúdo, né? Ou seja, uma primeira dica é você separar, você escolher um nicho específico, né? E dentro desse nicho, aí sim você pensar em assuntos que têm a ver com esse nicho, assuntos que têm interesse, né? Então, assuntos relacionados a esse certo nicho. Então, definir um nicho é extremamente importante, não somente para que você consiga ter um foco maior, né, mas também para que você consiga facilitar o trabalho do YouTube, tá? Para que você consiga ajudar o YouTube a entender quem que é o seu perfil, né? Qual que é o perfil do seu público, o que que o seu público gosta, né, o que que você tem para entregar para eles, né, pessoal? Então essa é uma primeira dica, ela pode parecer uma dica muito besta, mas muitos criadores de conteúdo, assim como eu, quando eu comecei o meu canal, né, fiz esse erro da gente ficar postando sobre coisas que a gente acha que a gente entende e que a gente acha que as pessoas vão gostar, né? Além de você correr o risco da pessoa não gostar daquilo que você está falando, você corre ainda o risco de meio que burlar o seu canal, né? Você meio que sabotar o seu canal e você acabar postando diversas coisas aleatórias e fazer com que o YouTube não consiga entender para quem que ele vai entregar, e até as pessoas que se inscreveram no seu canal vão ficar confusas, não vão saber sobre o que que você está falando,
Porque numa semana você fala sobre uma coisa, na outra semana você fala sobre outra, aí na outra você volta num assunto. Então, assim, você tem que entender, pessoal, que você não pode confundir a sua audiência, né? Você tem que deixar bem claro, né? Entenda o YouTube, né, como uma empresa que você está passando as informações, né? Você está dando a sua alma para a pessoa e explicando sobre o que que você está falando, né? Então, se você não deixa clara a sua mensagem, se você não sabe sobre o que que você está falando, se você não tem um posicionamento firme, muito dificilmente a sua audiência vai conseguir e vai ter interesse em continuar assistindo seus vídeos. Um outro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, eu mesmo cometo esse erro diversas vezes, pessoal, porque não é fácil você entender a forma certa de você fazer isso, mas é você saber fazer uma boa abertura, né? Você não ficar enrolando. Então, hoje em dia, os conteúdos eles estão muito mais rápidos, as pessoas querem que você entregue as coisas muito mais rapidamente, ou seja, você não pode ficar enrolando sobre o que que você vai falar. Então, você tem que dar um gancho, você tem que dar um punch na pessoa, você tem que, né, fazer com que a pessoa se interesse, só que da mesma forma você entrega, mas você não entrega também, né? Então, você tem que fazer a pessoa ter aquela curiosidade de saber sobre o que que você está falando, mas sem ficar enrolando também, né? Não é ficar circulando sobre a mesma coisa, ou seja, você entrega um pouco do assunto, aí você vai lá, depois promete um pouco mais, aí depois você vai lá e entrega mais alguma coisa que seja relevante para ela, ou seja, essa introdução e todo o desenrolar do seu vídeo é extremamente importante para que aumente o engajamento, né, pessoal? Então, ficar enrolando muito sobre o que que você vai falar, né, fazendo introduções muito grandes, isso vai fazer com que a sua audiência perca, né, a vontade, porque muitas das vezes, pessoal, entendam que o YouTube ele mudou totalmente, né, a forma como ele entrega os conteúdos, como eu já falei no começo do vídeo. Ou seja, muito provavelmente a pessoa que entrou no seu vídeo, ela entrou não porque ela queria assistir o seu vídeo, tá? Apareceu lá no feed dela, tá? Então ela recebeu o seu vídeo como recomendadas, né? Ou o vídeo sugeriu, né? Ou a pessoa estava lá navegando pelo YouTube e simplesmente apareceu o seu vídeo, ela ficou interessada porque ela gostou do seu título, da sua thumb, ela ficou instigada para saber sobre o que estava falando. Ou as pessoas hoje em dia também nem sabem o que que elas estão procurando, né? Antigamente as pessoas iam no YouTube realmente para procurar coisas mais específicas. Hoje em dia não. Hoje as pessoas passam muito mais tempo na plataforma, muitas vezes perdidas, sem saber o que que elas querem fazer lá dentro. Então, se você não tem uma comunicação assertiva, né, se você fica enrolando muito sobre o assunto, a pessoa rapidamente vai se desinteressar e vai querer ir para um outro vídeo que não seja o seu canal, e muito provavelmente se isso acontecer, ela dificilmente vai querer voltar para o seu canal, tá bom? Outra coisa, outro erro também que algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo, eu mesmo fiz muito isso no começo dos meus vídeos, é você falar de um assunto de uma forma muito genérica, né, você falar de uma forma muito sem entregar nada para a pessoa, né? Você fala de uma forma muito ampla e acaba parecendo que você não está falando nada com nada, né? Imagina eu vou lá e tô aqui falando sobre o conteúdo fazer vídeos no YouTube, né? Qual, existe uma infinidade de pessoas, né, que já fizeram e que têm canais muito maiores do que o meu, né, pessoas que entregam conteúdos muito melhores do que o meu. Então, por que que eu entrei nesse nicho, né? Por que que eu decidi entrar nesse nicho? Muito pelas experiências que eu já tive, né? Então, assim, as experiências que eu tive foram únicas, né? Então, o fato de saber lidar com o YouTube, saber crescer no YouTube, tem pessoas que sabem muito mais que eu. Estou aqui, literalmente aprendendo assim como vocês, mas as coisas que eu aprendi, as vivências que eu tive, as experiências que eu tive que eu posso passar para vocês, aí sim elas são genuínas, né? Então, quando você tem essa entrega, quando você quer realmente passar um conteúdo genuíno, quando você cria algo que é realmente seu, né, diferente de você ficar falando de um assunto de forma muito genérica, quando você fala de forma muito genérica, dá a impressão que você está querendo falar sobre algo que você não entende e você quer empurrar isso para a pessoa, como se a pessoa não entendesse, e você quer passar essa sensação de que você entende sobre esse assunto e na verdade você não entende. Então você entende como fica bem confuso, pessoal? Você já é confuso. Eu falando aqui para vocês, imagina na mente da pessoa que está aí assistindo o vídeo, que não sabe por que que você está falando sobre aquilo, às vezes você fala uma coisa muito óbvia e você pensa que não é óbvio, então a pessoa vai falar, nossa, mas o que que é esse assunto que esse cara está falando? Então, assim, entendam, pessoal, que a audiência que está assistindo, né, o seu conteúdo aqui não é burra, né, a sua audiência, muito pelo contrário, né, ela é muito inteligente, a audiência ela tem esse discernimento de saber quando você está falando uma coisa que não tem nada a ver, quando você está querendo enrolar, quando você está querendo simplesmente visualizações. Então, entenda que as pessoas evoluíram, né? Antigamente as pessoas podiam cair muito nos papinhos dos outros, mas hoje em dia, né, as pessoas estão evoluindo, estão entendendo, é o que alguns criadores de conteúdo aí ficaram enrolando de diversas formas e fazendo conteúdo sem sentido. Pelo menos é isso que eu acredito e é por isso que eu estou fazendo esse canal aqui, né, e
criando esses vídeos aqui com o foco no YouTube, mas não somente contando as minhas experiências, mas usando o YouTube como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, que é para isso que eu comecei, né, esse foi o principal motivo por qual eu comecei o YouTube. Né, eu comecei exatamente para que usasse o YouTube como ferramenta para que eu me desenvolvesse, para que eu perdesse a timidez, para que eu pudesse falar melhor em público, esse sempre foi um problema meu, ou seja, trazendo esse conteúdo para vocês, aí eu estou trazendo uma experiência minha, algo que eu vivi. O que eu vivi não foram outras pessoas que tiveram essa experiência, fui eu. Então, compartilhando essa experiência, aí sim eu consigo transformar o meu canal num canal único, né, diferente do canal das outras pessoas. E uma outra coisa, pessoal, uma outra dica que eu posso dar aqui para vocês, tá? Você que está criando conteúdos aqui, ou você que está querendo começar a criar conteúdos, é muito essencial que você pegue, né, o mesmo nicho que você quer trabalhar. Se você já sabe o nicho que você quer começar a criar os seus conteúdos, pesquise por pessoas que fazem o mesmo tipo de conteúdo que você, tá, pessoal? Entenda que esse assunto que você vai tratar não é um assunto único, você não é a única pessoa que entende e que domina esse assunto. Então, pegue pessoas que já validaram esse assunto, né, vejam quais os tipos de títulos, de thumbs, de ganchos iniciais, né, como que a pessoa faz a introdução, como que a pessoa desenvolve, né, e daí você não vai copiar o modelo dela, mas você já tem um modelo validado, você consegue pegar esse conteúdo e simplesmente transformá-lo e colocar a sua personalidade dentro dele, tá? Então, não adianta nada você querer transformar algo sem você saber da onde você vai começar, tá? Se você já tem um norte, se você já sabe o que dá certo, se você sabe quais os tipos de coisas que você tem que falar, qual o tom de voz que você tem que falar, então tudo vai depender do seu nicho. Por isso que eu falo sempre que o importante, o mais importante é você saber o nicho do seu canal, tá, pessoal? O nicho que vai determinar a forma como você vai falar, a forma como você vai se comunicar, a forma como você vai transparecer as suas ideias, tá bom, pessoal? Então, essa é uma dica que, assim, ninguém falou isso pra mim, eu tive que descobrir isso na marra, né, com vídeos que tiveram pouquíssimas visualizações, e assim, a gente vai aprendendo com os erros, faz parte, né, da vida do criador de conteúdo, fazer diversos, né, vídeos que não vão ter visualizações, uns vão dar certo, outros nem tanto, então faz parte esse aprendizado, mas eu acho que é muito importante a gente entender que nós não somos pessoas que dominamos totalmente um assunto, né, acho que a gente tem que parar de ter essa ideia de que aquilo que a gente está falando, a pessoa que está assistindo do outro lado entende muito menos que a gente, muito pelo contrário, tá? Muitas vezes você pode estar falando algo aqui e a pessoa que está te assistindo entende que você está falando muito melhor do que você está falando, então é muito melhor você se aprofundar nesse assunto e você validar esse assunto de diversas formas e entender o que está dando certo, porque você corre o risco de você estar falando aqui e tem a pessoa do outro lado que entende muito mais do que você, vai dar uma resposta que não vai ficar legal para você também, enfim. Então, entenda, pessoal, que nenhum conteúdo ele é criado do nada. Tá? Sempre tem uma ideia principal, né, mas essa ideia ela precisa ser uma ideia validada. Se você tem uma ideia que ela é muito boa na sua cabeça, mas quando você tira do papel ninguém assiste, então é uma ideia que não valeu a pena. Tá? Você pode achar o contrário, você pode ficar pensando que, nossa, não deu certo, mas era para ter dado certo. Mas enfim, o que vai fazer dar certo ou não, infelizmente, né, no mundo do YouTube, é a questão do engajamento, né? O como que as pessoas interagem com o seu vídeo, se elas entenderam, se isso gerou uma atração, se as pessoas ficaram interessadas, se as pessoas acharam bacana compartilhar esse conteúdo ou se elas acharam bacana elas absorverem a informação que você está passando para elas, tá certo? Então, o jogo do YouTube é esse, tá, pessoal? Se ele é certo, se ele é errado, eu tenho aqui os meus prós, meus contras, mas eu acredito que essa foi a forma mais justa que eles encontraram, talvez, de fazer isso, não sei. Mas eu acredito que a gente tem que entender o jogo, né? Então, se o jogo ele é jogado dessa forma, a gente tem que seguir as regras do jogo, certo? Agora que vocês entenderam, né, um pouco, pessoal, de como que a gente tem que começar, né, o que que a gente tem que fazer, o que que a gente não tem que fazer para criar os vídeos, deixa aqui nos comentários o que que você achou desse conteúdo, né? O que que você tem feito nesse ano de 2025 que tem sido tão diferente, tão, né, diversas mudanças aconteceram, o que que você tem feito, né, o que que você mudou na estratégia do seu canal, ou você continua fazendo da mesma forma? Me conta aqui, né, pessoal, muito importante saber essa opinião de vocês, saber o que que vocês estão achando desse estilo de vídeo, que eu tô aqui num bate-papo muito mais genuíno com vocês, tá certo? Óbvio que tem muita pesquisa, né, então eu pesquiso tanto canais gringos quanto canais aqui brasileiros, né, tento trazer, né, uma visão muito particular, mas baseada
em coisas que pessoas falam, né, pessoas que são renomadas aí no mercado, que estão sempre trazendo as melhores informações de fora, né, então eu tô tentando trazer dessa forma para vocês, espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo, mas deixa aqui nos comentários, né, além de saber se vocês estão gostando ou não, o que que vocês têm feito no canal de vocês para aumentar o engajamento, deixa aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, me chamo André e nos vemos, pessoal, no próximo vídeo. Tchau, tchau.